Muito obrigado. Muito obrigado, Alfredo. Muito obrigado a todo mundo que está com a gente. Que a gente possa ter uma manhã gostosa, uma manhã de aprendizado, de informação. Eu escolhi esse tema porque eu estou exatamente estudando a obra Obreiros da Vida Eterna, né? Que é o terceiro livro primeiro, segundo, terceiro, é o quarto livro da série, né? Nosso Lar, depois Mensageiros, depois Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz e Obreiros da Vida Eterna. Bom, esse tema eu vou usar como base o capítulo 4 do livro Mensageiros da Vida Eterna, Obreiros da Vida Eterna, mas o meu interesse não é falar a respeito do capítulo 4, e sim a respeito desse tema que é tão importante, e como o Alfredo falou, nem todo mundo conhece essa realidade, né? Mas o capítulo é riquíssimo, você vai ver que a gente vai tirar alguns ensinamentos, bons ensinamentos, né? E entender um pouquinho mais dessa mecânica. O Thelma, eu consigo compartilhar a tela? Sim, consegue sim. Então, vamos lá. Beleza. Bom, então, o capítulo 4 se chama A Casa Transitória de Fabiano, né? Capítulo 4 do livro Obreiros da Vida Eterna. Eu coloquei aqui, os slides não são assim muito bonitos, não. É mais texto, 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 né? Para a gente poder conseguir ser mais fiel ao objetivo principal, né? Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho aqui essa janela. Aqui. Pronto, agora sim. Bom, então, o Obreiros da Vida Eterna fala a respeito de uma expedição socorrista, não é? Formada por 4 espíritos, o padre, o assistente Jerônimo, que é o chefe da expedição, o padre Hipólito, que é um padre que faz a doutrinação, leva o conhecimento do evangelho às pessoas, e a enfermeira Luciana, que atende a pacientes, todos eles desencarnados, claro, no mundo espiritual, né? E tem uma grande facilidade de comunicação com o espírito, né? De percepção assim do que os espíritos estão pensando, né? E o André Luiz, que é nosso velho conhecido, também faz parte dessa expedição. É a primeira vez nesse livro, né, que o André Luiz sai para trabalhar de verdade. Em Nosso Lar ele estava sendo atendido, ele estava aprendendo. Os Mensageiros, ele era aluno também, estava se dando conta do que é o trabalho, com os ensinamentos de Aniceto. Aí vem os Missionários da Luz, quando o Alexandre continua o trabalho de educação, o trabalho de aprendizado do André Luiz. E agora, em Obreiros da Vida Eterna, é a primeira vez que o André Luiz efetivamente vai sair para trabalhar, não é? Não tá, ele continua aprendendo, claro, mas aqui ele já é um trabalhador nessa expedição socorrista, né? E a expedição tem essa função de ajudar, basicamente 5 casos, né, de desencarne, e toda a história gira em torno disso, né? Bom, eles saem de Nosso Lar, a expedição. E aí o texto diz assim: depois de viagem normal, através dos caminhos comuns, alcançamos nevoenta região, onde asfixiante tristeza, enfim, eles estavam em pleno umbral, né? Uma região assim de pouca visibilidade e um ar muito triste, aquele ar pesado, né? Então era ali que eles estavam. O assistente Jerônimo procurava certa localidade sob a denominação expressiva de Casa Transitória de Fabiano. Só um pouquinho a respeito do Fabiano. Fabiano, na verdade, o nome original dele era João Barbosa, ele nasceu em Portugal em 1676, né? De uma família muito pobre, e aí ele se mudou para a cidade do Porto, onde ele já é rapazinho, né? Começou a trabalhar, enfim, para tentar ver se ele conseguia sair daquela vida muito pobre de onde ele nascera, né? E aí ele ouve falar a respeito do Brasil, que tinha muita riqueza aqui no Brasil, e num determinado momento ele resolve emigrar aqui para o Brasil. Ele desembarca no Rio de Janeiro, mas se fixa em Paraty, naquela região de Paraty, Angra dos Reis,
e depois vai para Mariana e Ouro Preto, aquela região do Ouro em Minas, né? Enfim, ele era uma pessoa que tinha um grande tino para o comércio. Em pouco tempo ele fez fortuna, se colocou muito bem na vida, mas ele nunca foi avarento, ele sempre foi uma pessoa muito bondosa e sempre ajudou as pessoas, ele ajudava o convento, ele ajudava os pobres, enfim, a fortuna dele nunca lhe subiu a cabeça, né? E num determinado momento, tem uma passagem muito interessante que ele é parecido com aquela história do samaritano, né? Que o bom samaritano, daquela parábola, né? Que chega perto de uma pessoa que tinha sido assaltada, é esse o caso também do Fabiano, e o sujeito estava ali nas últimas, assim, bem debilitado mesmo, jogado no chão, as pessoas passavam e desviavam dele, e ele ficou curioso, chegou perto e viu esse caso, né? Toda essa história, gente, a gente não sabe se é verdade, o quanto disso é verdade, porque, afinal de contas, deve ter ocorrido em 1705, nessa época, mais ou menos, um pouquinho antes, talvez, né? Então, mas, enfim, essa é a história que se conta. E aí ele socorreu aquela pessoa, e aquela pessoa falava com ele como se já conhecesse ele. Ele falou, mas como é que você já me conhece? E aí, em determinado momento, ele falou, eu sou Jesus, vim te buscar para que você continue trabalhando do meu lado e tal. Depois a gente soube que o Fabiano era a reencarnação do Padre José de Anchieta, né? Bom, e aí ele fica muito impressionado com aquilo, e aí ele não consegue dormir, passa a noite em claro, e aí lá de manhãzinha ele consegue pegar no sono e teve um sonho onde um frei, um padre de roupa marrom, né, chega perto dele e conversa com ele, e ele reconhece que era São Francisco de Assis, né? Aí ele se ajoelha, enfim, e aí Francisco diz para ele que ele deveria tomar esse caminho e se desfazer dos bens e tal. Bom, enfim, assim ele faz. Ele pega o dinheiro dele, divide em 3 partes. Uma parte ele manda para Portugal, para a família dele. Uma parte ele dá para o convento lá em Angra dos Reis ou Paraty, agora já não estou seguro da história. E uma parte ele distribui para os pobres, né? E aí ele ele passa a trabalhar no convento. E aí, quando num determinado momento, ele se muda para o Rio de Janeiro, no convento de Santo Antônio, e pede para ficar no convento, né, para ajudar as pessoas. E aí o padre que recebeu lá, o chefe do convento, né, diz para ele, olha, você é um leigo, você não tem nenhuma formação religiosa, então você não vai poder gozar de nenhuma regalia, de nenhum privilégio. Não quero nenhuma regalia, não quero nenhum privilégio. Aí ofereceu a ele um emprego de porteiro do convento. Ele aceitou muito bem, e aí esse padre superior, esse chefe do convento, rebatizou ele com o nome de Fabiano de Cristo. Viu a história do Fabiano de Cristo. E aí, durante o tempo que ele esteve no convento, ele atendia muitos doentes, e ele fazia sempre com água fluidificada, né? E curava as pessoas com água fluidificada. Teve até a história de um médico que chegou para ele e falou, mas como é que você faz isso? O que você coloca nessa água, né? E aí ele explica, não, é só fluidificação e tal. E aí o médico começa a fazer também, enfim, dá certo e tal. Enfim, aí ele passa uma vida toda de sacrifício, tem problema nas pernas, no joelho. Diz que ele até sofreu uma cirurgia no joelho sem anestesia, naquela época não existia anestesia, né? Enfim, não passou uma vida muito fácil, não, né? Mas a vida inteira ajudando as pessoas, até que ele veio a desencarnar e morreu em 1747, né? Então, com 70 e pouquinhos anos, né? E essa é mais ou menos a história do Fabiano de Cristo. Então, o nome dessa casa transitória lá no Umbral, em homenagem a Fabiano de Cristo, na verdade, parece que foi o próprio Fabiano quem fundou essa casa, né, lá no Umbral, enquanto espírito, né, e com essa finalidade. Então, é assim, quando a gente está aqui encarnado e desencarna, a gente, dependendo do nosso merecimento, né, a gente tem um caminho a seguir, né? E muito poucos de nós conseguem seguir esse caminho sozinho, sem ser ajudado, né? A gente corre o risco de cair nas garras dos monstros, ser dividido, desviado do nosso caminho e tal. Então, essa casa transitória, que é um ambiente de ajuda, ela serve de intermediário entre as cidades do plano superior e a crosta terrestre, né? É uma espécie de paragem
que está no meio do caminho e ajuda os recém-desencarnados, né? Isso tudo ele vai explicar no texto, né? Então, o assistente Jerônimo procurava certa localidade sob a denominação expressiva de Casa Transitória de Fabiano. Tratava-se de grande instituição piedosa no campo de sofrimentos mais duros em que se reúnem almas recém-desencarnadas. Então, a casa existe para ajudar os recém-desencarnados nas cercanias da crosta terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade, entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Há muitos anos é muitos anos mesmo. Ele desencarnou em 1747, né? E esse livro foi escrito em 1940, quer ver? 1946, Obreiros da Vida Eterna, né? Então, é muitos anos mesmo, de 1747 para 1946, vai aí 200 anos, né? Há muitos anos, organizada por ele, em tarefa de assistência evangélica, junto aos espíritos recém-desligados no plano carnal. Gente, eu preparei aqui uma palestra, vou ficar, sei lá, talvez 1 hora, 40 minutos, um tempinho falando, né? Mas se alguém quiser interromper a qualquer momento com alguma contribuição, fica muito à vontade, ok? Nada disso do que eu estou falando sou eu que estou falando, é a minha humilde interpretação do texto do André Luiz, tanto que está aqui quase na íntegra o texto do capítulo, né? Então, se alguém quiser contribuir, quiser interferir, quiser perguntar alguma coisa, pode interferir, que não tem nenhum problema, ok? Bom, não fossem esses pousos de amor às casas transitórias, né? Tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. Isso é o Jerônimo falando, né? Explicando a situação. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona imediatamente após a morte física. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Isso vai acontecer com todos nós, né? No momento do desencarne, nos primeiros dias do desencarne, a gente vai estar completamente atordoado, mesmo que nós sejamos estudantes, estudiosos do Espiritismo. É claro que em algum momento a gente vai se dar conta e a gente vai perceber que desencarnamos e a gente tem toda uma informação e a gente vai procurar um caminho, né? Mas mesmo as pessoas mais esclarecidas e de melhor nível de desenvolvimento, ainda assim passam por um momento de torpor no momento do desencarne, né? Isso pode durar um pouco mais, um pouco menos, mas acho que todos nós vamos passar por isso. Essas pessoas recém-desencarnadas, se entregues à própria sorte, seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas ou habilmente desviados por elas do bom caminho de restauração gradual das energias interiores. Não se passou muito tempo, aí ele se defrontava com um casarão enorme em plena sombra. Então, eu fico imaginando assim, um lugar de pouca, um lugar vazio, um lugar de poucas construções, talvez uma área de mata, né, e com um nevoeiro denso, né, e de repente se vê uma casa razoavelmente grande, no meio de todo aquele nevoeiro, né. Nada que evidenciasse preocupação artística e bom gosto na construção, uma construção simples. Nem árvores, nem jardins em torno. A edificação baixa e simples mal se destacava no nevoeiro, quer dizer, quase não dava para ver essa casa, né? Aí ele continua, asilo móvel que atende segundo as circunstâncias do ambiente, do ambiente, sofre permanentemente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência, à revolta e à dor. Enfim, essa casa, que é uma casa do bem, que é uma casa de auxílio, né? Vira e mexe, ela é atacada por hordas de espíritos do mal, espíritos inferiores, enfim, essa coisa toda. Próximo. Nesse edifício de benemerência cristã, centralizam-se numerosas expedições. Enfim, a expedição que o André Luiz está fazendo parte, que é composta por 4 pessoas, né? O Jerônimo, que é o chefe, o padre Hipólito, a Luciana e o próprio André, é uma expedição, mas tem diversas expedições que saem de diversas cidades do plano superior em direção à crosta para prestar auxílio a pessoas desencarnadas, né? Então, e nessa casa centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras, onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes.
em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. Enfim, é a realidade dura do desencarnado, perdido ou recém-desencarnado, que não sabe para onde ir, ou pessoas que já desencarnaram há bastante tempo e estão perdidas nos abismos do umbral, enfim, essa coisa, né? Casa Transitória de Fabiano é também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais das zonas superiores, né? A irmã Zenóbia, então, quando eles chegaram na Casa Transitória, a Casa Transitória era chefiada por uma mulher, a irmã Zenóbia, não é? É uma pessoa madura, mas com cabelos grisalhos, vamos dizer assim, não é? E de uma hierarquia muito, muito alta, né? Uma pessoa muito consciente, muito sabe exatamente o que está fazendo lá, não é? Aí a irmã saudou eles de forma cortês, né, e diz: fui avisada ontem que a missão chegaria hoje e rejubilamos com isso. Enfim, ficamos muito felizes com essa chegada de vocês, né? E aí o Jerônimo diz: esse abrigo de amor e paz cooperará conosco. Enfim, eles vão usar o abrigo para poder trazer as pessoas desencarnadas que eles foram buscar, não é? Então esse abrigo vai cooperar com ele, asilando-nos alguns tutelados convalescentes. E, por nossa vez, enfim, a gente vai usufruir desse abrigo e, por nossa vez, desejamos ser úteis à casa de algum modo. Aí a Zenóbia prontamente diz: olha, nós aceitamos a ajuda, e ela diz: eu aguardava ensejo, não só para beneficiar a coletividade. Então, ela estava aguardando a chegada deles, como de outras missões também, mas não é só para beneficiar a coletividade, né? Senão também a fim de socorrer certo irmão nosso muito infeliz. Então, ela era a chefe da Casa Transitória, estava ali para servir a quem necessitasse, não é? Mas ela também tinha uma demanda e ela iria precisar da ajuda deles, né? Se eles se dispusessem a fazê-lo, né? A fim de socorrer um irmão muito infeliz. E aí ela explica: trata-se de pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada em remota região de seres decaídos. Enfim, é um irmão. Não fica claro muito se essa pessoa era filho, era marido, enfim, era uma pessoa próxima dela, que desencarnou numa situação bastante difícil, né? E ela vem procurando essa pessoa há algum tempo, né? E só recentemente encontrou ele lá numa remota região de seres decaídos, né? Porém, o perigoso... E aí trouxeram eles para as vizinhanças da casa. Então, ele estava lá longe, num lugar muito ruim. Eles conseguiram trazer ele para mais perto da casa, mas não para dentro da casa. E ela diz: porém, o perigoso estado em que se encontra não nos autoriza a fornecer-lhe abrigo, e sim proteção indireta. Ou seja, é uma pessoa que está numa situação tão difícil que ele não pode ser admitido na casa transitória. Isso lembra aquela passagem lá de Nosso Lar, onde uma senhora tenta pedir ingresso no Nosso Lar, e o guarda do portão diz que não pode, ela não tem condição de ser admitida lá, porque além de ela não conseguir, não estar pronta para ser ajudada, ela ainda vai tumultuar, e é responsabilidade dele preservar a integridade da casa. Quer dizer, se deixar qualquer um entrar, vira uma bagunça e aí pode tumultuar e põe tudo a perder o trabalho deles, né? Era o caso desse irmão que a Zenóbia tinha tanto interesse em ajudar. Porém, já estabelecemos medidas em favor da remoção desse infortunado amigo para a zona da crosta, onde será brevemente internado em reencarnação expiatória. Enfim, a situação dele era difícil, né? Mas ela já estava providenciando uma reencarnação compulsória para ele, para tentar ver se ele conseguia evoluir. Não tinha condição de ser ajudado só lá no plano espiritual. Ele precisaria de reencarnar, e sabe Deus em que situação que ele reencarnaria, né? E aí o Jerônimo: em nossa companhia permanece a irmã Luciana, que nos pode ser extremamente útil nesse caso particular, em virtude de suas adiantadas faculdades de clarividência. Então, a Luciana,
tinha essa faculdade de clarividência, ela conseguia se comunicar com as pessoas, ela conseguia visualizar o pensamento das pessoas. Quando eu digo pessoas, a gente está falando tudo do mundo dos espíritos, da gente desencarnada, né? E a Zenóbia diz, alguns irmãos, qual ocorre a esse a que me refiro, descem a tamanho embrutecimento moral, ou seja, estão num estado tão lastimável, que somente conseguem ouvir-nos a voz de modo imperfeito, e não lhes sendo possível identificar-nos pela visão, em face dos impedimentos vibratórios criados por eles mesmos, duvidam de nossa amizade e de nossos propósitos elevados de cooperação. No fato presente, o concurso de Luciana ser-me-á precioso. Então, assim, a gente já viu em outras obras de André Luiz a dificuldade que um ser tem, isso aconteceu com o próprio André, quando ele estava no umbral, né, de perceber o socorro à volta dele, né? Então, o ministro Clarencio, várias vezes em expedição, tentou ajudar o André, a mãe dele pedia muito isso, mas ele não conseguia sequer perceber a ajuda, né? Num momento de lucidez, onde ele clamou por ajuda, se existe um Deus que possa me ajudar, então foi um momento de abertura e Clarice estava por perto e pronto, conseguiu chegar e pegar ele, né? Então isso acontece muito, às vezes o espírito está numa situação tão difícil que ele simplesmente não consegue perceber o que está à volta dele, quer seja para o bem, quer seja para o mal, no caso aqui para o bem, não é? Para o bem. E nesse trabalho, alguém que tenha clarividência pode ajudar muito nesse trabalho, que é o caso da enfermeira Luciana. Aí o André, de vez em quando o André dá umas coisas ingênuas, né? Faz aquela cara de André Luiz e às vezes ele dá uns foras, né? E então ele fica pensando, por que motivo a irmã Zenóbia, orientando a instituição como aquela, ou seja, a chefe da instituição, necessitaria de nossa colaboração, mormente no capítulo da clarividência mencionada, ou seja, como é que pode a irmã Zenóbia, um espírito de tão alta hierarquia, de tamanha responsabilidade, de tamanho desenvolvimento, precisar da nossa ajuda num caso de clarividência? Porventura, não poderia também esquadrinhar os problemas de almas sofredoras e decaídas? A irmã Zenóbia, porventura, não conseguiria fazer isso, não teria capacidade de fazer isso? E aí ele diz, quer dizer que os benfeitores daqui não podem ver quanto desejam, ou seja, eles não têm essa faculdade de clarividência, né? Ele perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado. Ele até poderia ficar pensando isso, mas aí, quando ele expressou, o Jerônimo veio e pá nele, né? O Jerônimo diz, antes de tudo, André, faz-se necessário considerar que a irmã Zenóbia, não obstante a sua extensa visão espiritual, terá razões íntimas para invocar a providência. Ou seja, a irmã Zenóbia tem suficiente possibilidade de fazer o que ela quiser, pedir ajuda onde ela quiser, sem ter que dar satisfação a ninguém. Acho que é mais ou menos isso que o Jerônimo quis dizer para o André, né? Quanto ao mais, não devemos esquecer os nossos imperativos da especialização. E aqui, gente, a gente tira um primeiro ensinamento muito interessante desse texto, né? Vamos continuar. Aí o André Luiz, pensando, né? Eu arrependera-me de haver formulado a interrogação indiscreta, né? E o Jerônimo não perdoa, continua. Se não, vejamos. O padre Hipólito consagra-se atualmente à interpretação das leis divinas no serviço educativo àqueles que desconhecem, àqueles que as desconhecem. Então, o padre Hipólito se dedica a falar sobre o Evangelho, a ensinar o Evangelho às pessoas que não conhecem o Evangelho. É isso que ele faz a maior parte do tempo, né? A irmã Zenóbia atende a sofredores em massa. Tem muita gente que é atendido pela irmã Zenóbia nessa casa transitória, né? Nessas casas de amor cristão. Claro que poderiam exercitar a clarividência. Então, o fato do padre Hipólito se dedicar a ensinar o evangelho e a irmã Zenóbia se dedicar a auxiliar pessoas dirigindo a casa transitória, não impediriam nenhum nem outro de exercer a clarividência, com benefícios generalizados para o próximo, mas com prejuízo manifesto dos deveres imediatos. Então, é assim,
O padre Hipólito está especializado em mostrar o Evangelho, em falar a respeito do Evangelho. A irmã Zenóbia está especializada em dirigir a casa transitória, ajudando um sem número de pessoas, não é? E é claro que eles poderiam, sim, exercer a clarividência sem nenhum problema, não é? Mas isso beneficiaria algumas pessoas, não é? Mas prejudicaria os deveres imediatos, quer dizer, quando a irmã Zenóbia deixa de fazer o que ela está fazendo para fazer uma outra coisa, que não é a especialidade dela, mas é claro que ela consegue fazer, ela está desviando o foco de atenção do que ela faz melhor e da função principal dela, que é dirigir a casa transitória. E a mesma coisa o padre Hipólito, né? Isso não ocorre com a Luciana. Bom, enfim, isso ocorreria com a irmã Zenóbia, ocorreria com o padre Hipólito, mas com a Luciana não, porque a Luciana é especializada nisso. Isso não ocorre com a Luciana, que, pelo contato individual pelo contato individual e intenso com os enfermos durante muitos anos consecutivos, especializou-se em penetrar o mundo mental, trazendo à tona suas ideias, ações passadas e projetos íntimos em atividade beneficente. Então, isso é o que a Luciana mais faz. E, portanto, se ela faz isso todo o tempo e com afinco, com dedicação, ela desenvolve uma destreza, ela desenvolve uma habilidade nesse particular, nessa coisa da clarividência, que é muito importante e é muito eficiente, não é? Outros seres, outras pessoas, outros irmãos mais desenvolvidos também podem fazer isso, mas ela faz isso com maestria, ela faz isso com especialização. E aí ele continua: se entrássemos nós outros de improviso em relação à sua clientela, a clientela da Luciana, né, veríamos alguma coisa, embora não tanto e tão bem quanto pode ser observado por ela, pela Luciana, em vista de suas dilatadas experiências. Então, cada macaco no seu galho, André. Cada um se especializa numa coisa e a especialidade da Luciana é essa, então ela vai poder fazer esse trabalho de forma mais eficiente do que qualquer um de nós, incluindo a irmã Zenóbia e o padre Hipólito, né? Por exemplo. A seu turno, a Luciana poderia, de imediato, interpretar os ensinamentos divinos e orientar essa casa de algum modo. Enfim, a Luciana também poderia interpretar, mostrar o evangelho para as pessoas. A Luciana também poderia dirigir a casa transitória, mas ela não faria isso de uma forma tão eficiente quanto o padre Hipólito faz o dele, quanto a irmã Zenóbia faz o dela, né? Mas não tanto e tão bem quanto o padre Hipólito e a irmã Zenóbia, considerando-lhes os vastos conhecimentos nesse sentido. E ele continua. O Jerônimo, né? Todas as aquisições espirituais, quer dizer, cada coisa que a gente, cada conhecimento que a gente adquire, exige perseverança no estudo, na observação e no serviço aplicado. Quer dizer, ninguém aprende nada, ninguém chega à excelência em nada sem dedicação e sem perseverança, né? E aí ele cita um exemplo até infantil, né? O músico exímio poderá ser aprendiz incipiente da química, destacando-se mais tarde nesse campo científico, como se verifica na arte dos sons. Então, o músico que é um exímio violonista, ele pode estudar química. E mais tarde ele pode vir até a desenvolver um trabalho na química tão bom quanto ele desenvolve no violino, né? Mas não alcançará, todavia, a realização sem gastar tempo, esforço e boa vontade. Aliás, o próprio Mestre Jesus assegurou que o homem encontrará aquilo que procura. Então, não é que um músico não possa ser um mestre da química, mas para chegar a ser um mestre da química, não é só querer. Ele vai ter que ralar, estudar, se dedicar, ser perseverante, e se ele seguir nesse caminho, ele pode ser, sim, um mestre da química. Entretanto, enquanto ele desvia a sua atenção do que ele melhor faz, que é tocar violino com excelência, ele está tentando se colocar num outro caminho, que é estudar química, e ele vai precisar perseverar, ele vai precisar ter empenho nesse outro caminho. E, eventualmente, o violino pode ficar um pouquinho de lado, né? Essa é a lógica. Então, acho que o ensinamento desse trecho é exatamente essa coisa da especialização. Eu tenho uma historinha, eu acho que eu estou me alongando muito, né? Eu tenho uma historinha que é assim, eu tenho trabalhado lá no Centro Espírita aqui em São Paulo, no Caibar Schutel, né? Como
aprendiz de doutrinador, que a gente não chama de doutrinador, é conversador com os espíritos, é que ninguém doutrina ninguém, né? Bom, e eu cheguei lá na sala de trabalho, comecei dando passe e observando. Aí depois passei a ficar junto com o doutrinador, ouvindo o que ele falava, ouvindo a conversa, o jeito que ele faz o trabalho, né? E só depois eu comecei a fazer a doutrinação. No primeiro dia foi um fiasco, a pessoa que estava me recebeu lá, né, que estava me ensinando, teve que interferir, porque eu não dava conta de conversar com aquele espírito, e aí devagarzinho eu fui pegando, hoje eu estou conseguindo fazer o trabalho. Nessa última quinta, eu estava lá sentado, tinha só 3 médiuns dando passividade, né? E tinha 5 pessoas para fazer a conversa, a intermediação, né? Então, a gente se revezava, né? Então, num determinado momento, tinha 3 doutrinadores conversando com os 3 médiuns, eu estava esperando a minha vez, né? E aí, terminou o trabalho de um, aí a pessoa que estava dando passe, porque cada vez que o médium recebe, faz a doutrinação e o espírito é encaminhado, aí vem alguém e dá um passe nesse médium, e aí ele vai dar outra comunicação, é como funciona lá, né? E aí tinha 2 pessoas dando passe, e as 2 estavam dando passe, e desocupou um terceiro. Aí eu tive o ímpeto de falar, puxa, eu podia ir lá dar o passe, não é? E aí alguma coisa me disse assim, não, fica quietinho aí, deixa que cada um faça o seu trabalho, né? E depois disso é que eu li esse texto, quer dizer, na verdade eu já tinha lido esse texto, e aí me veio à cabeça. Eu, na minha ânsia de querer trabalhar, não é? Estava ali para fazer um trabalho e achei que eu podia fazer outro trabalho também. Ainda bem que eu fiquei quietinho, que eu raciocinei e não fiz nada. Eu fiquei quietinho lá e depois, olhando esse texto com mais profundidade, falo, puxa, gente, é isso mesmo, né? Se eu estou lá para dar passe, eu vou dar passe. Se eu estou lá para dar passividade, eu vou dar passividade. Se eu estou lá para fazer doutrinação, eu vou fazer doutrinação. Mas a gente não pode misturar as coisas todas, senão vira uma confusão danada, né? Então, olha como que no dia a dia da gente, essas coisas, esses exemplos todos se aplicam na nossa vida cotidiana, né? E diga-se de passagem, sempre com boa intenção, né? Mas de boas intenções, o umbral lá também está cheio, né? Então, a gente deve se especializar e se dedicar com o melhor afinco que a gente possa na nossa função. Se a nossa função é fazer a palestra, a gente não vai pegar o pano e limpar as cadeiras. Por quê? Porque tem uma pessoa que faz isso, ela faz muito melhor do que a gente. Da mesma forma que a pessoa que está limpando as cadeiras, se for fazer a palestra, ela consegue? Claro que consegue, porque ela também é estudiosa do espiritismo, mas talvez ela não faça uma palestra tão bem quanto aquele palestrante. Enfim, cada macaco no seu galho, esse é um grande ensinamento desse trecho do livro, né? Seguindo. E aí o Jerônimo faz todo esse discurso, né? E aí a Zenóbia, né? A diretora lá, intervém e diz, sim, não podemos edificar todas as qualidades nobres de uma só vez. Cada trabalhador fiel ao seu dever possui valor específico, incontestável. A obra divina é infinita, ou seja, tem trabalho para todo mundo. E cada um faz a sua especialidade. E pode mudar de especialidade? Claro que sim, pode mudar de especialidade, mas no momento em que você está exercendo uma especialidade, é bom ficar naquela especialidade. Quando dispomos de clarividência, a Zenóbia continua, né? Quando dispomos de clarividência no serviço de socorro ao abismo, em circunstâncias favoráveis, conseguimos resultados de preciosa eficiência. Os servidores dessa natureza, porém, são poucos, em vista da multiplicidade das tarefas, e raros se dispõem a servir nas paisagens escuras da angústia infernal. Enfim, esse trabalho que a Luciana faria, não é? É importante e tem carência, nem todo mundo se dispõe a fazer, né? Aí a Luciana, chamada nominalmente à conversa, né, esclareceu que teria insatisfação em cooperar e contou-nos que buscara desenvolver as faculdades de que era portadora a fim de socorrer, noutro tempo, o espírito do seu pai, desencarnado numa guerra civil. Tivera ele preponderância no movimento de insurreição pública e permanecia nas esferas inferiores, alucinado pelas paixões políticas. Depois de paciente auxílio, reajustar as emoções,
obtendo possibilidade de reencarnar em grande cidade brasileira. Então, o pai dela já estava reencarnado numa grande cidade aqui no Brasil, para onde ela mesma, Luciana, seguiria também, logo pudesse o genitor do pretérito organizar novo lar, estabelecendo-se a aliança de carinho e de amor, segundo o projeto por ambos estabelecidos. Então, a Luciana está contando a história dela, por que ela se dedicou a isso e como é que ela desenvolveu tanto isso, né? E aí a Zenóbia, prestando bastante atenção, a diretora da casa prestando atenção no que a Luciana estava falando. E olha outro ensinamento aqui, gente, que é tão importante também, que me chamou a atenção. O Jerônimo, percebendo talvez que a palestra tendia para o campo do personalismo direto, então, o Jerônimo percebeu que, claro, a Luciana foi chamada pessoalmente, nominalmente, né, para falar a respeito, ela se colocou à disposição, contou a história dela e começou a explicar os porquês, né? Enfim, ela teria ainda muita história para contar a respeito do pai, da família, de como aconteceu tudo isso e tal. Só que isso estava tendendo para o campo pessoal, né? Da coisa do personalismo, como ele diz aqui direto, né? E isso estava acontecendo em minutos para os quais provavelmente a diretora da casa teria outros compromissos. Então, a Zenóbia, muito provavelmente, não teria tempo, embora tivesse disposição e tivesse ali totalmente prestando atenção no que a Luciana estava falando, mas o tempo dela era muito precioso para ficar ali ouvindo essa história. Então, ela já ouviu o cerne da questão, já entendeu, e agora ela não tem tempo para ficar lá ouvindo a história, não é? E é uma história que está enaltecendo quem? Uma pessoa, a Luciana, uma pessoa do bem, uma pessoa boa, mas, enfim, é a história, né? E cada um de nós tem uma história para contar. Cada um de nós já fez coisas dignas de mencionar e nos apraz muito falar a respeito de nós mesmos, né? A gente adora falar de nós mesmos, né? E ok isso, mas nem sempre é apropriado essa coisa da gente ficar se enaltecendo a si próprio, né? Então foi isso que o Jerônimo percebeu e delicadamente o Jerônimo interferiu na conversação e dirigiu-se a ela atencioso. Então, ele percebeu isso, né? Aí ele interferiu na conversação e dirigiu-se a ela quem? A Zenóbia, atencioso. Dirigiu-se a Luciana, falando assim: estamos satisfeitos, irmã Luciana, né? Pela perspectiva de algum concurso amigo ao seu lado. Constitui-nos obrigação cooperar com a irmã nos trabalhos... Não, desculpa, aqui ele não estava se referindo a Luciana, ele estava se referindo a Zenóbia, né? Ele entrou na conversa e dizendo: estamos muito satisfeitos pela perspectiva de alguma ajuda amiga do seu lado, Zenóbia, né? Constitui-nos obrigação cooperar com a irmã Zenóbia, não é? Nos trabalhos em que nossa humilde colaboração possa ser útil. Enfim, ele entrou e cortou a conversa dizendo: é isso aqui que a gente está, estamos à disposição. Pensando no tempo escasso que a Zenóbia tem, nos grandes afazeres que ela tem, e não ficar ouvindo conversa mole. Eu estou, conversa mole entre aspas, né? Não estou depreciando a conversa da Luciana. A Zenóbia ouvia... Aí, vamos lá. Estamos satisfeitos? Aí a Zenóbia diz: alegra-me sobremaneira a expectativa. E falou a diretora evidentemente satisfeita. Quer dizer, ela está muito feliz com essa cooperação, né? Nesse instante, invisível campainha ressoou estridente com estranha entonação. Pi, 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 uma coisa assim, um alarme, né? Não decorreram 5 segundos e alguém penetrou a sala, rumorosamente. Era determinado servo da vigilância que anunciou precipite, ou seja, de supetão, assim. Irmã Zenóbia, aproximam-se entidades cruéis. A agulha de aviso indicou a direção norte. Devem estar a uns 3 quilômetros daqui, aproximadamente. Olha só, com essa notícia de que estava, enfim, um ataque era iminente, né? E entidades cruéis se aproximando da casa transitória. A orientadora, a irmã Zenóbia, empalideceu ligeiramente, mas não traiu a emoção com qualquer gesto que denunciasse a fraqueza. Enfim, ela é a diretora, ela que toma as decisões. Ela ficou amedrontada? Ficou. E empalideceu levemente, né? Mas não deixou transparecer a fraqueza dela. Segue. Aí ela ordenou: acendam as luzes exteriores, todas as luzes.
e liguem as forças de defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte, que é de onde eles estavam vindo, né? Os invasores desviar-se-ão. Aí o moço que veio trazer o recado retirou-se apressadamente, enquanto pesado silêncio abatia-se sobre nós. Então está todo mundo conversando e de repente vem uma notícia dessa, a gente está sob ataque, né? Então ficou um clima meio pesado assim, em silêncio. A Luciana se fizera lívida. Lívida é pálida de um tanto que parece um cadáver, né? De susto, de assombrada que ela ficou. Jerônimo e Zenóbia demonstravam, através do olhar, asfixiante preocupação. Então ficou aquele clima, todo mundo bem tenso, bem preocupado. E o André registrar-se-iam fatos que eu ignorava, e que até então ele não tinha ideia do que estava acontecendo, né? Que espécie de entidades seriam aquelas para infundirem tamanha preocupação nos dirigentes esclarecidos e virtuosos de nossos trabalhos e tão grande terror nos subordinados, tanto o moço que veio dar o recado quanto a própria Luciana, né? Daquela casa de amor cristão. Através de minúscula abertura, notei que enormes holofotes se acendiam de súbito no exterior. Ruídos característicos faziam-se sentir a nossa audição, informando-nos que aparelhos elétricos haviam sido postos em funcionamento. Aí a Zenóbia. É lamentável, ela exclamou com manifesta intenção de restaurar-nos a tranquilidade. Então, a Zenóbia, tentando deixar todo mundo tranquilo, começou a falar, né? É lamentável que tantas inteligências humanas desviadas do bem e votadas ao crime se consagrem aqui ao prosseguimento de atividades ruinosas e destruidoras. Se consagrem aqui onde? No plano desencarnado, ao prosseguimento das atividades ruinosas e destruidoras que exerciam na Terra, né, quando encarnado. Nenhum de nós ousou dizer qualquer palavra. Então, ela falou isso, tentando dar uma amenizada no ambiente, todo mundo quieto, não se ouviu um pio. A diretora, porém, esforçando-se por sorrir, continuou. Ela também estava bem preocupada, né? Mas papel dela não deixar que crie pânico, né? Quantos gênios da filosofia e da ciência dedicados à opressão e à tirania? É um lamento, né? Quanta gente inteligente, de grandes conhecimentos, se dedicam à tirania. Quantas almas de profundo valor intelectual se precipitam no despenhadeiro de forças cegas e fatais? Lançados ao precipício pelo desvio voluntário, quer dizer, essas entidades de grande desenvolvimento intelectual se lançam ao precipício voluntariamente, não é? Esses infelizes raramente se penitenciam e tentam recuo benéfico. Então, eles estão onde estão de propósito, de caso pensado, e raramente eles se penitenciam, eles estão ali conscientes do que estão fazendo mal por fazer o mal, de propósito, né? Na maioria das vezes, dentro da terrível insatisfação do egoísmo e da vaidade, insurgem-se contra o próprio Criador, aviltando-se na guerra prolongada às suas divinas obras. Então, eles se revoltam contra o próprio Criador, aviltando-se na guerra, enfim, numa guerra prolongada contra as próprias obras divinas, né? Ô, gente, vocês estão aí? Tá tudo bem? Vocês estão ouvindo? Estão tranquilos aqui? Sim, né? É que eu estou com a minha câmera desligada e não estou ouvindo vocês, mas vocês não foram embora não, ninguém dormiu não, né? Tá bom, vou continuar então. Deixa eu só diminuir essa janela aqui. Ok. Ok, aí vamos para frente. Observando-me possivelmente a angústia íntima, o André dizendo, né? Em face de suas considerações, a irmã Zenóbia acrescentou: chegará, porém, o dia da transformação dos gênios perversos desencarnados em espíritos lucificados, quer dizer, iluminados, né? Lucificados pelo bem divino. Todo mal, ainda que perdure milênios, olha que frase importante, gente, aqui, ó. Todo mal, ainda que perdure milênios, é transitório. O mal é transitório. Achamos-nos apenas em luta pela vitória imortal de Deus contra a inferioridade do eu em nossas vidas. Enfim, todo o mal, não importa se ele dure muito tempo, ele é transitório, ele passa, né? Ele se transforma em bem, né? Essa é uma luta em glória, quer dizer, é uma questão de tempo e esse mal deixa de existir, né? E aí ela continua: em alguns séculos de reencarnação terrestre,
Alguns séculos de reencarnações terrestres constituem tempo escasso para reeducar inteligências pervertidas no crime. Enfim, lembra do caso do espírito que ela está tentando ajudar e pediu para ele uma reencarnação compulsória? A reencarnação é uma forma de educação, é uma forma de proporcionar aos espíritos a evolução, a educação, o aprendizado, né? E aí ela diz que alguns séculos, então, 5 séculos, 500 anos, 1000 anos, né, de reencarnações terrestres, constitui tempo escasso para reeducar inteligências pervertidas no crime. Então, às vezes, 10 encarnações, 5 encarnações, 3 encarnações não são suficientes para reeducar inteligências pervertidas no crime. É por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos além da morte do corpo físico, obrigando os servos da verdade e do bem a suportar os irmãos menos felizes, até que se arrependam e se convertam. Então, a retificação, o ensinamento, a possibilidade de evolução não se dá somente enquanto encarnados, né? No plano desencarnado também se dá esse trabalho de reeducação. E isso coloca os espíritos mais adiantados a serviço dos menos adiantados, né? Isso a gente já tinha dito lá naquele capítulo do vampirismo, né? Quer dizer que, em algum momento, todos nós vamos ser chamados a cooperar com os mais atrasados, né? É o caminho natural. Os que melhor se desenvolveram ajudam os que ainda estão em desenvolvimento, né? Indefiníveis ruídos alcançaram-nos os ouvidos. E Zenóbia, pálida, calou-se igualmente. Então, ela estava tentando desanuviar o ambiente, né? E aí começa aqueles ruídos de feras, de leões, de panteras, de monstros, de cachorro uivando, né? Em poucos segundos, tornaram-se mais nítidos. Eram gritos aterradores, como se a curta distância devêssemos afrontar hordas de enraivecidos animais ferozes. Então, um bando de animais ferozes estamos se aproximando deles, né? Entre nós, Luciana parecia a mais atemorizada. Torcia nervosamente as mãos, até que, não lhe sendo possível suportar por mais tempo a inquietação, dirigiu-se à diretora da casa suplicando: olha a Luciana, desesperada, apavorada, com medo. E aí ela vira para a irmã Zenóbia e diz: irmã, não será conveniente endereçarmos fervorosa rogativa a Deus? Conheço os monstros. Tentaram muitas vezes arrebatar meu pai no sítio a que se recolhera. Enfim, a Luciana estava amedrontada, apavorada, não era à toa. Ela já conhecia esses monstros. Esses monstros, em tempo passado, muitas vezes tentaram tirar o pai dela, arrebatar o pai dela da situação lá de onde ele estava, né? E aí ela pergunta para a irmã Zenóbia: será que a gente não devia dobrar os joelhos e fazer uma prece fervorosa a Deus? A irmã Zenóbia sorriu com benevolência e respondeu: já fiz meus atos devocionais de hoje, ou seja, já fiz as minhas preces hoje, né? Preparando-me para as ações eventuais do trabalho no decurso do dia. Enfim, no início do dia, ela já tinha feito as preces dela, pedindo força, pedindo iluminação, pedindo capacidade de enfrentar o dia que estava por vir. Ela não sabia que ia ter ataque de monstros, né? Mas ela estava preparada para o que desse e viesse. Ela já tinha feito as preces dela, pedindo essa proteção, essa capacidade de agir no dia dela como ela deveria agir, né? Aliás, minha amiga, ela diz, aliás, minha amiga, nossa ansiosa expectativa em si mesma vale por uma súplica ardente, né? Então, é uma postura de quem não está ali a passeio. Ela tem claro a responsabilidade dela, ela sabe o que está fazendo, e não é porque um monte de monstro começar a gritar lá fora que ela vai morrer de medo e fazer uma prece a Deus. Uma prece a Deus é ótimo? Claro que é ótimo, mas aquele momento não é de fazer prece, é de tomar providência. Essa é a mensagem, né? Decidamos, pois, qualquer problema a sobrevir, com resolução e confiança em nosso Pai e em nós próprios. Enfim, a gente está aqui para resolver o problema. A gente confia em Deus, sim, mas a gente tem que fazer a nossa parte, o que é nossa responsabilidade, né? Em dado momento, ouvimos explosões ensurdecedoras. Quase no mesmo instante, certo auxiliar penetrou o recinto e comunicou: atacam-nos com petardos magnéticos, enfim, como se fossem bombas, né? Como se fossem fogos de artifícios magnéticos, né? A diretora resoluta
ouviu Serena e determinou: emitam raios de choque fulminante acertando baterias. Enfim, eles estão nos atacando com bombinha, vamos atacar eles com raios fulminantes, né? Elétricos, né? Enfim, ela estava ali amedrontada, preocupada, mas trabalhando, agindo como ela deveria agir como diretora daquela casa. As farpas elétricas deviam ser atiradas em silêncio, porque as explosões diminuíram até a extinção total. Então, isso é o André falando, né? Esses tiros de defesa deviam estar sendo feitos em silêncio, porque o barulho, as bombas, né, devagarzinho foram diminuindo até que pararam, sumiram totalmente. Percebendo-se que a horda invasora se desviara no outro rumo, pelo ruído a perder-se distante, respiramos aliviados. Então, aqueles monstros, os malfeitores, foram para outro lado e aí o barulho deles começou a ficar mais baixinho, né? E aí todo mundo respirou aliviado. Estampou-se confortadora expressão na fisionomia de Zenóbia, que falou satisfeita: agora, peçamos ao mestre conceda aos infelizes o caminho adequado às suas necessidades. Enfim, todos aqueles que vieram nos atacar, que foram atingidos de alguma forma, que o mestre possa encaminhá-los a um local adequado, né? Então, ainda pedindo misericórdia por aqueles que vieram atacar eles e foram, de certa forma, atingidos, né? Aí o André: que impressionantes rugidos ouvimos, não se figuravam lamentos de corações sofredores, não parecia com gente sofrendo, se lamentando, né? Mas algazarras de feras soltas, enfim, não era gente se lamentando, eram feras soltas o barulho que eles ouviam, né? E para ele era uma terrível novidade, ele dizendo: terrível novidade. Enraizam-se os pobrezinhos, a Zenóbia explicando, né? Enraizam-se os pobrezinhos tão incessantemente nas ideias e propósitos do mal e criam tantas máscaras animalescas, enfim, eu faço o papel de leão, eu faço o papel de pantera, isso é uma máscara animalesca que eu crio para mim mesmo, né? Em virtude da revolta e da desesperação a lhes consumirem a alma, que adquirem de fato a semelhança de horrendos monstros entre a humanidade e a irracionalidade. Então, enfim, de tanto agir como querer ser e ter a atitude de monstro, eu acabo virando um monstro. Eu não, aquelas entidades, né? Uma coisa mista entre humano e animal, né? Que é o que está acontecendo. Quer dizer, tudo isso é fruto da imaginação e da vontade daqueles que estão fazendo isso, né? Mas de tão forte isso que isso acaba virando uma coisa que parece ser real, né? Antes que pudesse continuar nas observações tristes, antes que o André, né, pudesse continuar, penetrou um assessor no salão e dirigiu-se à orientadora do instituto: irmã Zenóbia, ambos os desequilibrados que deram entrada anteontem romperam as celas e tentam fugir. Mais um problema para a irmã Zenóbia, né? E aí ela: prenda-nos imediatamente com a colaboração dos vigilantes. Temos responsabilidades. A expedição que nos confiou regressará amanhã nas primeiras horas. Então, aconteceu isso? Faça aquilo. Aconteceu aquilo? Faça isso. Então, ela está ali o tempo inteiro tomando as providências, né? E aí encontrava-se o cooperador junto à porta de saída, quer dizer, esse moço que veio dizer que estavam tentando fugir já estava na porta quando o outro auxiliar apareceu atento: irmã, as notas da crosta chegaram agora. O chefe da missão Figueira, em atividade desde a semana finda, pede sejam preparadas acomodações para 3 recém-desencarnados depois de amanhã. E aí a Zenóbia: pode deixar, eu vou tomar providências, informou a diretora sem se alterar. E aí íamos reiniciar a palestra, quer dizer, foi embora esse moço, né? Mas aproximou-se uma jovem serviçal fazendo também sua participação. Enfim, o André louco ali para poder falar a respeito, entender o que estava acontecendo e não parava de chegar gente demandando a diretora, né? Irmã Zenóbia, a turma de vigilância que descansou há 3 dias voltou a postos. Aí ela: mande-a retornar aos seus lugares e que os irmãos exaustos repousem convenientemente. E aí afastou-se a ativa emissária e quando eu, André, né, quando eu pretendia, por minha vez, comentar a movimentação de trabalho da casa, outro colaborador assomou à porta e avisou: irmã, a expedição Fabrino pede auxílio da crosta.
para o serviço de reencarnações expiatórias de que se encontra encarregada. Tudo esse pedacinho, gente, eu coloquei só para deixar claro a quantidade de demanda que a diretora da casa tem, não é? Qualquer problema, e todo problema, uns mais simples, outros mais apertados, dependem da orientação dela. O que eu faço agora? Faça isso. O que eu faço agora? Faça isso. E aí, voltando àquele momento lá da história da Luciana, que estava contando da vida dela, como ela adquiriu a capacidade de clarividência, né? Que o Jerônimo, muito habilmente, interferiu, cessando a conversa, porque ela sabia que a Zenóbia era ocupada. A Zenóbia não podia ficar lá o dia inteiro batendo papo com eles, ela tem muita responsabilidade, né? Essa é a intenção de mostrar tudo isso, né? A orientadora refletiu um pouco e ordenou: transmita o comunicado aos irmãos Gotuso e Hermes, estarão talvez disponíveis. Mais tarde expediremos resposta. E segue a vida, né? E aí o André: pretendíamos retornar à instrutiva conversação, mas em se fazendo novo silêncio, outro ajudante de fisionomia visivelmente alterada surgiu à porta para informar: irmã Zenóbia, a nota do dia vinda do plano superior manda comunicar-lhe que os desintegradores etéricos passarão por aqui amanhã. Essa é uma coisa séria, né? Então, o plano superior manda dizer que os desintegradores etéricos vão vir aqui amanhã. O que são os desintegradores etéricos? Ela mesma explica aqui embaixo, né? O fogo, replicou a diretora, patenteando agora inexcedível emoção. Bem o suspeitei, ponderou e acrescentando: então, esse fogo etérico é uma espécie de queima de miasmas, de queima de formas de pensamento, né? Veio aquela confusão, aquele bando de monstros tentando fazer um ataque, e o ambiente fica muito carregado, né? Então, existe uma coisa chamada desintegradores etéricos, que vem para poder dar uma higienizada, vamos dizer assim, no ambiente, né? Com fogo abrasador que vai queimar todas esses miasmas, essas formas de pensamento. Aliás, todos nós sabemos, não é, que o que nós pensamos se materializa. Pensamento é matéria, não é? Então, muitas vezes, a gente vive num ambiente em que os nossos pensamentos não são retos o dia todo, a semana toda, né? Em muitos momentos a gente pensa negativo, a gente pensa inveja, a gente pensa raiva, a gente pensa ciúme, enfim, a gente está nesse momento de evolução, né? Então a gente não pensa Jesus o tempo inteiro, né? E durante a leitura do Evangelho, que eu faço aqui em casa, né? Eu e a minha esposa, né? As crianças não querem nem saber de estar com a gente no Evangelho. Crianças já são adolescentes, né? Então, eu sempre peço para fazer uma limpeza energética em todo o ambiente do nosso apartamento, né? Queimando os miasmas, as formas de pensamento, enfim, liberando, fazendo mesmo uma limpeza com fogo em todos os ambientes da casa para tentar deixar o ambiente mais tranquilo, livre de formas de pensamentos indesejáveis, de miasmas, essas coisas todas, né? Então, esse desintegrador etérico é uma coisa bem parecida com isso. Bom, e segue: o nosso ambiente está conturbado. A passagem dos monstros é sinal de que a limpeza será urgente. E fixando os olhos penetrantes no colaborador, prosseguiu: solicitemos a cooperação das congêneres mais próximas. Precisamos apelar para o oratório de Anatilde e para a Fundação Cristo. Tente a ligação, eu mesma irei fazer o pedido. Enfim, é a irmã Zenóbia que tem que fazer tudo, né? As partes principais e o comando, né? Afastando-se do assessor, Zenóbia voltou para nós cheia de bondade. Gente, a gente está aqui numa conversa muito boa, mas, não dá, eu preciso me ausentar, né? Aí ela diz: segundo observam, meus amigos, dessa vez devo levantar-me e agir. Quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, somos obrigados a transportar-nos com a instituição. Como é que é? Somos obrigados a transportarmos com a instituição. Pegar a instituição, colocar nas costas e levar para outro lugar. Como é que é? Essa casa transitória, ela é uma casa que é passível de mudar de lugar, não é? Continua, a gente vai ver aqui.
transportar-nos com a instituição a caminho de outra zona. Necessito movimentar providências relativas à nova localização e rogar o socorro de outras casas especializadas. Dirigindo-se particularmente a Jerônimo, acentuou: meu irmão, já que o inesperado me surpreende, estimaria visitar o abismo ainda hoje em companhia dos amigos. Então, olha só, eles estavam lá. Logo que eles chegaram, eles se colocaram à disposição da irmã Zenóbia. A irmã Zenóbia disse que precisava da ajuda dele, sim, em benefício de um espírito caro que está nas cercanias da casa transitória. Aconteceu toda essa confusão. A casa transitória tem que sair dali e ir para outro lugar. E com isso, não vai ter tempo de amanhã de manhã ou na terça-feira a gente ir no abismo buscar isso. Não. Agora o bicho pegou, né? Então, meu irmão, já que o inesperado me surpreende, estimaria visitar o abismo ainda hoje. Enfim, se eu não for hoje, não vou mais, né? Ela falando para o Jerônimo, né? Aí Jerônimo, de perfeito acordo, respondeu nosso chefe. Depois de levar a efeito alguns sinais de chamada, a diretora da casa transitória de Fabiano confiou-nos ao cuidado de Heráclio, abnegado, cooperador da instituição, e se afastou. Então, ela falou: gente, então, fica aqui com o Heráclio e eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, né? Aí fomos, então, convidados pelo novo amigo a visitar o interior e, em breve, apresentava-nos extensos dormitórios e estreitos cubículos em que se localizavam doentes necessitados de vários matizes. Então, ambientes extensos, cheios de cubículozinhos, cheios de celazinhas, né? Onde os doentes se abrigavam, né? Dormiam. Atravessamos igualmente compridas salas de estudo e complicados laboratórios, notando-se que ali todo o espaço era rigorosamente aproveitado. Em certo ponto da conversação, o dedicado companheiro que nos acolhia, percebendo a curiosidade com que examinávamos a parte interna do edifício, eles estavam analisando com muita curiosidade a parte interna da casa, não é? Que era erguido à base de substância singularmente leve, ou seja, todo o material que constituía a casa era de material muito leve. Então, a casa não era, por exemplo, de tijolo, nem de madeira, era de um material muito leve, que possibilitava, por isso, né, a possibilidade de poder se movimentar, né? Aí o Heráclio diz: é tipo de construção para movimento aéreo. Muda-se sem maiores dificuldades de uma região para outra, atendendo às circunstâncias. E aí esse servidor, o Heráclio, diz sorrindo: por isso é denominada casa transitória. É uma brincadeira que ele está fazendo, né? A gente sabe que a casa transitória é transitória entre o umbral, entre a crosta terrestre e as residências do plano superior, né? Mas ele fez uma piada. Isso aqui é uma casa transitória, porque a gente pode sair daqui, ir para lá, ir para colar, é uma brincadeira. E nos próximos capítulos, a narrativa fica ainda mais empolgante. É verdade, né? Isso aqui são palavras minhas, não está escrito no livro, né? Se você ainda não leu ou não se lembra mais, vale muito a pena seguir com a leitura dessa fantástica aventura do livro Obreiros da Vida Eterna. Isso aqui foi o capítulo 4. Aí no capítulo 5 eles vão conhecer o irmão Botuso, e depois a gente vai acompanhar a expedição, a ida da irmã Zenóbia ao umbral, buscar essa entidade. Nossa, e o livro vai trazendo emoção atrás de emoção, atrás de emoção. É bem interessante, né? Acho que vocês... todo mundo já leu, claro, mas deveria, se conseguir, era legal reler, revisitar, enfim, é muito, muito interessante. Queridos, finalmente terminei. 1 hora de blá, blá, blá. Espero que vocês tenham sobrevivido. E agora me coloco, né, à disposição para a gente poder trocar ideia, ver se alguém quer